Bom, nesta parte do módulo 1, nós vamos conversar um pouco sobre o câncer, né, esse grupo de doenças proliferativas malignas e a sua relação com a questão do xenobiótico, dos radicais livres, e também nós vamos discutir, né, os mecanismos, né, de indução de apoptose, de defesa do organismo contra as células alteradas. Há algumas descobertas muito interessantes nos últimos anos sobre as alterações do DNA da célula, né? E a gente hoje começa a ter uma nova visão sobre os ataques diretos aos ácidos nucleicos dentro do núcleo, né? Então a questão dos centríolos exatamente muito mais expostos no citoplasma na hora da divisão celular, né? Na hora de efetivar a preparação de todo o conjunto genético para uma nova célula, parece ser o momento mais vulnerável realmente de ocorrer alterações nessa duplicação celular. Essa questão, né, dos oncogenes, por exemplo, né, o CMYC, o CMYC, o HRAS, o HRAS, que inclusive foram encontrados em fósseis, né, de animais marinhos como ouriço do mar, assim, de milhões de anos, e várias teorias que indicam que o surgimento da vida pluricelular teria sido em função da ação e da criação do surgimento desses oncogenes, né, que estimulam a célula a se dividir, e você sabe que essa divisão celular ela tem muitos gatilhos e muitos breaks, né? Ali quando a gente fala, por exemplo, a fase G1 do ciclo celular, né? Depois a fase S, depois a fase G2, que já é a fase pré-mitótica, né? Então vários fatores interferem, estimulando ou bloqueando, exatamente para ter uma coordenação dessa mitose e que ela seja sempre saudável e não aberrante. Mas infelizmente, né, nós temos um crescimento muito grande no diagnóstico do câncer. Não adianta a gente pensar e continuar com aquela discussão que se diagnostica mais câncer hoje porque os métodos são mais eficientes. Isso já ficou para trás. A gente sabe que está com um processo realmente de incidência dessas doenças muito elevado, se aproximando em alguns momentos da maior taxa de mortalidade mundial, que é a doença cardiovascular. E a gente não pode de maneira alguma então fechar os olhos, né, para todas as modificações que ocorreram na nossa vida, né, da sociedade humana nos últimos 150, 200 anos, né, com a introdução de tecnologia, mas junto com ela de um novo mundo, né, um mundo químico, um mundo de radiações, de campos eletromagnéticos e tudo isso. Mas enfim, vamos começar a conversar um pouco sobre isso, né? E aí a gente vai abordar essa industrialização, né? Os fatores industriais que a toxicologia, a medicina, as ciências, a própria genética, que nós já sabemos exatamente. Muitos desses fatores são cancerígenos, sem dúvida alguma, né? Então nós não temos mais dúvida que esses fatores podem estar somando e de fato estão somando nesse aumento da incidência do câncer. Obviamente que esses fatores industriais eles drenam para o ambiente, né? E aí é a grande preocupação, né? Porque você veja que houve um tempo atrás, lá nos anos 60, que se desenvolvia um produto sem a mínima preocupação com a sua durabilidade no ambiente, né? Não estou falando nem só de plástico, não. Estou falando dos agrotóxicos organoclorados. Quem se lembra deles, né? BHC, DDT, até esse termo que nós temos hoje, dedetização, veio exatamente desse produto muito poderoso, né? Que é o DDT, e que pode ficar no ambiente 30, 40 anos. Então essa questão hoje é muito discutida, mas a gente ainda vê bastante negligência com isso. Agora você imagina isso aí nos anos 60, que não se pensava nisso, né? Só se pensava em tecnologia e as coisas que poderiam facilitar a vida do homem, né? No caso, principalmente dos pesticidas, né? E, enfim, esses fatores industriais, eles vão estar comprometendo por um período, muitas vezes, não avaliado, né? De anos, em que a gente vai
ter esse contato, né? Ambientes também domésticos. Quando a gente fala fatores ambientais, a gente pensa logo na natureza externa, né? Mas os fatores ambientais indoor, como diz o americano, dentro de casa, né? A gente usou durante décadas essas tintas riquíssimas em chumbo, né? O acetato de chumbo é o modulador das cores. Então a pessoa pergunta, mas o acetato de chumbo está no cinza? Não, o acetato de chumbo está em todas as tintas, porque é ele que dá o vermelho mais claro, o vermelho mais escuro, o azul mais claro. Então, quer dizer, como que está isso hoje em dia, né? As companhias fabricantes estão sensíveis a isso, porque principalmente os Estados Unidos fez uma campanha seríssima contra isso, inclusive com relação ao autismo também, que tem essa interferência de metais pesados. Mas eu vou ser muito honesto a vocês que eu trabalhei anos e anos na área de toxicologia, por exemplo, no Ministério da Saúde, e eu confesso que é uma caixa preta fechada, esse negócio de indústria, né? De como é que se fabrica isso, como é que se fabrica aquilo. Então tem uma noção, mas a gente não sabe realmente a realidade que está acontecendo. Então eu não sei dizer a vocês, por exemplo, hoje a questão da tinta, essas tintas de paredes, né, que a gente utiliza, faz algum tempo, né, no final ainda que eu estava no Ministério, isso explodiu a questão dos brinquedos, né, importados principalmente de países que não tinham realmente ainda nenhuma visão dessa parte toxicológica, né? Os famosos tigres asiáticos, né? Então era a questão do preço, né? Barateamento de custo com mão de obra quase escrava e assim sem seguir parâmetros internacionais de segurança. Então aí eu me lembro que eu estava no final ainda, que eu estava no Ministério 89 para 90, explodiu o negócio dos brinquedos com tintas tóxicas, né? Aí foi um corre-corre, aí vai o Inmetro também ajudar, entrar nisso até ajudou bastante, porque as crianças estavam botando na boca esses bichinhos, plásticos, tudo com tintas tóxicas, né? Então essa questão industrial, tecnologia e ambiental, ela está interligada, seja na natureza lá fora, né, na mata, seja dentro da nossa casa, porque nós temos muita coisa dentro de casa hoje que nós não deveríamos ter, hein? Você quer ver uma coisa que eu vejo as pessoas todas muito zen, tranquilas, eu vou acender um incenso, péssimo. Incenso é fumaça, é combustão. Eu já falei sobre o benzopireno no cigarro, toda combustão envolvendo celulose, envolvendo papel, ela libera grande quantidade de benzopireno, é inerente à combustão da fumaça em si, né, a produção da fumaça. Então está entupindo a casa de benzopireno, está toda feliz lá com aquele cheirinho e tal. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco. A gente já tem química demais no nosso mundo, né? Vamos pensar em todos esses fatores, né, em que a gente às vezes pensa que está fazendo um bem, né? É a essência daquilo no banheiro, é a essência não sei aonde. Tudo bem, até a história dos perfumes, das essências naturais, não é uma tragédia tóxica, né, como acontece já com os corantes, que nós temos aí problemas seríssimos de corantes carcinogênicos. Alguns desses corantes o Brasil ainda utiliza em batons, você veja, em cosméticos. Ponsou 2R já foi banido de comunidade das países mais evoluídos, da comunidade europeia, do Japão, dos Estados Unidos. O nosso acompanhamento era péssimo naquela época e infelizmente, vou ser muito honesto, tudo respeito, a Anvisa um órgão que avançou muito, mas nós não fazemos um acompanhamento adequado dessa questão dos corantes, seja nos próprios alimentos, saindo dos alimentos pior ainda. No alimento ainda está uma certa preocupação. Então, quer dizer, tem muita coisa para a gente discutir, não vou ficar falando aqui só nesse slide, que é bastante coisa, né? E os fatores endógenos. Então, aqui eu deixei por último, porque isso hoje é o must dos estudos, né? O que aos poucos estamos chegando à conclusão. Veja bem, aos poucos. A coisa é muito complexa, esse negócio do câncer, né? Porque o câncer envolve a vida, as células se proliferam exatamente para manter os organismos vivos. Então essa questão proliferativa, ela é imperiosa em todos os seres, sejam uni ou pluricelulares, né? A questão do defeito na proliferação é que é outra história. Agora, o que a gente está vendo hoje é uma discussão muito mais intensa sobre fatores endógenos, até que podem ser motivados por fatores exógenos, químicos, industriais e tal. Mas o que a gente está vendo, por exemplo, hoje, é que existe aí uma parcela violentíssima de indução de câncer através do metabolismo da gordura.
Então isso aí é alimento, né? Então quando a gente cai naquela, já mostramos, né, ainda há pouco, né, na lipoperoxidação, quando a gente cai na oxidação não enzimática, eu sempre friso isso porque a enzimática é a ciclooxigenase, onde atua os anti-inflamatórios, diclofenaco, esse negócio todo, e do lado de cá esquerdo a lipooxigenase, essas, por mais que produzam também algumas substâncias complicadas para nós lidarmos, elas são controladas por enzimas. Agora, quando eu falo lipoperoxidação não enzimática, é radical livre atacando estrutura de ácido graxo, principalmente o poliinsaturado. E a gente mostrou para vocês na parte anterior a formação aquelas aberrações de peroxidação na cadeia do lipídio, formando primeiro aquele quadrilátero, depois formando um triângulo entre as duplas ligações, unindo os carbonos com o oxigênio. São chamados endoperóxidos. Esses produtos são fortemente carcinogênicos. Alguns desses produtos hoje estão sendo estudados em separado, porque ele já transcende até a questão só do grupo dos endoperóxidos, que são os isoprostanos, que são os isofuranos e os neuroprostanos. Esses produtos, derivados desses lipídios, né, que são subprodutos tóxicos, eles são fortemente carcinogênicos, mas eles são muito carcinogênicos. Os testes preliminares, e agora já não estamos mais em 2019, já estamos falando de testes mais avançados, porque isso começou mesmo lá para 2002, 2002. Agora a gente já tem muita informação científica de que esses produtos são fortemente carcinogênicos nos animais. E não adianta a gente ficar discutindo, como eu já fui em muito congresso, chegar lá um engraçadinho, não vale nada esse negócio de teste com animal. É louco quem fala isso, tá? A biologia é muito semelhante. Tudo que acontece com o animal acontece com a gente. Tem exceções, obviamente, né? Quando a gente se lembra, por exemplo, da talidomida, quem é mais antigo, eu estou com 63 anos, né? Mas assim, vocês que são mais jovens, não sei se vocês vão se lembrar, mas o episódio da talidomida no início dos anos 60, 61, 62, foi uma tragédia de teratogênese, com um produto que era um antinauseante para as grávidas, né? Então, o laboratório americano farmacêutico desenvolveu esse produto, que realmente era um excelente antiemético, antinauseante e tal. E logo para quem, né? Para a grávida, né? Testaram à vontade com os ratos e camundongos. Só que ratos e camundongos, nesse aspecto, são realmente mais resistentes. E nós estamos falando de 50 anos atrás, não é isso? Então, não se tinha ainda o conhecimento que temos hoje. O produto foi aprovado. E foi uma tragédia, né? Porque foram centenas de milhares de pessoas que nasceram com malformações violentíssimas, né? Característica de membros, principalmente superiores, que não se desenvolveram, né? A mãozinha ficava presa só no ombro, né? A gente teve muitas situações. E aí foram fazer no coelho. O coelho teve teratogênese a balde. Então, quer dizer, a gente vai aprendendo, né? Mas dizer que os testes com os animais não reflete, principalmente na área de câncer, reflete direto. Eu estou nisso, gente, há quase 30 e pouco, mais de 30 anos, né? Porque na ortomolecular eu estou há 30 anos, mas na parte de toxicologia, pesquisa, bioquímica, eu já estou há muitos anos. Então, o que acontece? Essa parte do câncer é reflexo direto, aquilo que você encontra no rato, aquilo que você encontra no camundongo, aquilo que, se você sobe a ordem de grandeza biológica e vem para o cão, você vai para o primata, é igual e chega no homem. É uma relação direta, né? Eu vou ser honesto, você trabalha com isso há muitos anos, eu não conheço um carcinogênico animal que não seja carcinogênico em homem. A gente não pode fazer o teste, mas a gente tem os dados da onde? Da ocupacional. É o que alimenta toda a base de dados de carcinogênese humana. Então aí quando você vai para o ocupacional, que você pega, por exemplo, tetaclorito de carbono, cloroforme, metais pesados, dá tudo câncer no animal, e deu no homem quando, infelizmente, o homem foi exposto a isso. Então, quer dizer, não tem para onde fugir, é realmente sério esse negócio, a gente tem que considerar esses fatores endógenos. A tendência é hoje a gente ter uma visão de que eles são realmente os principais. Isso aqui bomba, isso aqui também bomba em cima. É óbvio que ninguém vai dizer que o ultravioleta não está pegando pesado aí, porque nós temos uma região, nós estamos no Brasil, né, no hemisfério sul, que nós temos maior incidência, né? Então, realmente tudo isso aqui pesa, mais os fatores endógenos, quando a gente vai para o lado das gorduras. Então, por isso que eu digo a vocês, obesidade é ruim para tudo, né? Para a questão em si dela própria,
para a questão metabólica, síndrome metabólica, diabetes e para câncer também. Não temos mais dúvida disso, né? Existe uma relação de maior risco de câncer nos indivíduos obesos. E esses lipoperóxidos, por exemplo, eles são um exemplo claríssimo disso, né? Outras coisas também que a gente ingere, né, involuntariamente, né, nos alimentos, essas coisas, muitas vezes esses produtos não são os carcinogênicos, mas no fígado, na tentativa da gente se livrar desse monte de substâncias tóxicas, nós transformamos produtos pré-carcinogênicos em produtos carcinogênicos. Quer um exemplo claro disso? A aflatoxina. Então vamos começar falando dela, que é um subproduto de fungos, né? Fungos inclusive que não são fungos patogênicos ao ser humano, da família do Aspergillus, e que isso é muito comum no alimento mal acondicionado, né? Que aliás no Brasil vocês sabem a situação, né? de silos, dessa parte da agricultura abandonada, a parte não só de escoamento, né? Que é uma vergonha. Nós temos um país com polos produtores de agroindústria tão potentes como soja e milho e outras coisas, e ainda temos essa problemática séria de infraestrutura para escoar esses alimentos aos grandes centros, e a questão do armazenamento, que é péssimo, não é ruim não, eu já vi isso de perto, hein, gente. Eu não estou nessa área há alguns anos, mas eu tenho contato com pessoas que trabalham, continuam, não melhorou muita coisa, né? Então são silos mal construídos ou mal conservados, é umidade, porque isso aqui é umidade, tá? Então aonde chove, aonde vaza, aonde entra água, esses alimentos, então o fungo, ele quer isso, né? Quer a umidade e depois o calor. Então ele vai e ele produz, então, o excremento do fungo, digamos assim, vai estar rico nessa aflatoxina. Isso não é o carcinogênico ainda, mas quando a gente ingere milho com isso, amendoim é o campeão internacional, né? Amendoim, Brasil é o campeão internacional de aflatoxina no amendoim, é o Brasil, esse título triste que nós temos, né? Estados Unidos já cansou eu estava no ministério, os Estados Unidos devolveu o navio inteiro de amendoim brasileiro, né? Porque estava com altos índices, né? Eu vou mostrar a vocês, continuem. Então essa aflatoxina, quando ela chega no fígado, nessa molécula esquisitíssima, o Multifunction Oxidase System, que é o retículo endotelial, aquele monte de enzimas pesadas, né? Mas aí são enzimas que catalisam radicais livres, né? Elas só visam o quê? Melhorar a solubilidade desse produto. Então ela vê um negócio assim bem difícil, né? Fechado em vários anéis, anéis aromáticos, né? Anel de benzeno, anel de pentano, tudo isso aqui. Aí as enzimas oxidases começam a jogar hidroxila, superóxido aqui em cima, tentar abrir isso de alguma forma. Não é muito difícil, porque isso aqui é muito resistente. Então consegue fazer isso aqui, ó. Consegue só quebrar esse anelzinho aqui, diminuir um pouquinho, e aí o que acontece nessas reações do fígado? Surge o terrível endoperóxido triangular, que isso aqui é carcinogênico, assim, terrivelmente forte, né? 5 cruzes, por exemplo, do NIOSH, que é um compêndio sobre carcinogênicos, teste carcinogênico, né? 5 cruzes. Então é violento, isso aqui realmente se liga ao DNA, provoca mutações, dessas mutações, então, um passo para o câncer, né? Então, quer dizer, a Anvisa vem trabalhando nisso, a gente tem muita coisa bacana da Anvisa, eu bato palma para a Anvisa, algumas coisinhas a gente critica, mas ninguém acerta sempre, né? Então, por exemplo, aqui 2004, né? Então, quer dizer, eu estou falando isso porque eu saí do Ministério em 1989. Então, vocês vejam que a coisa continuou. Na minha época era direto, né? Interdição de alimentos contaminados com aflatoxina, né? Acima do permitido pela legislação, não é isso? O amendoim, né? Então isso aqui em 2004, aí você vem, né? Em 2017 continua, não para, veja bem, isso não para. Eu não sei como ninguém para isso, né? Sabe o que tem que ser feito, que é corrigir a armazenagem, melhorar a condição, diminuir a umidade nos locais, né? A validade de estocagem também desses alimentos. É óbvio que o tempo
influencia muito nisso, né? E a gente tem essa questão de bolsa de alimentos, então segura no silo para dar valor, para aumentar o preço, é uma confusão. Então a questão que a gente fica triste, né, de estar falando isso para vocês. Eu que sou pesquisador dessa área há tantos anos, fico muito triste, gente, de estar mostrando isso aqui para vocês, porque a gente já tinha que ter avançado melhor nisso, né? E a gente sabe que é um produto tão forte, carcinogênico, né? Então, quer dizer, essa questão do câncer, né, muito já tem sido estudado, né? Então, essas fases que levam à progressão, que efetivamente é a multiplicação das células carcinogênicas e também dispersão com metástase e tudo mais. Então, a célula normal, né, ela vai sofrer, óbvio que ela sofre uma série de ataques, né, seja por radicais livres, né, que são os químicos, né, seja por radiações, muitos vírus também, eles deixam as células enlouquecidas, né, para questão de defesa, e na hora da multiplicação surgem muitos problemas, né. Então você tem, por exemplo, aqui os oncogenes, o H-RAS e o CEMIC, né, que estão dentro do papel deles, né. Obviamente, se ele for estimulado por alguma coisa, ele vai mandar ver, né, a proliferação. O P38 é uma proteína bem complexa, porque ela trava o H-RAS, mas ela não trava o CEMIC, né, que são, que eu digo sempre para vocês, são os botões liga e desliga, né? Então o P38 desliga o H-RAS, mas não desliga o CEMIC. Então, quer dizer, esses estímulos proliferativos, né, eles surgem. Então a célula normal entra num período de latência, e aí essa célula que teve qualquer alteraçãozinha, ela pode voltar a ser estimulada lá na frente, né, um gatilhozinho que vai disparar então a promoção. Então, quer dizer, nós temos que intervir, obviamente, principalmente aqui, né, que é a fase mais segura de se intervir. Essa intervenção, por exemplo, que eu estou falando assim para vocês, estou falando prevenção, né? Então é alimentação mesmo. A gente vai ver os flavonoides, a gente vê aqui vários produtos, né, que estão aqui embaixo, mostrando, né, capacidade de evitar que avance esse processo de alterações no DNA da célula, né? O ácido elágico, por exemplo, é estratégico porque ele está bem no início do processo. Ele é um dos principais nutracêuticos encontrados na romã, na semente da romã, mas ele está também em outras frutas. E eu vou dizer a vocês, viu, é um dos mais poderosos que nós conhecemos no momento. Os testes que estão sendo feitos já há mais de 15 anos com ácido elágico, ele não deixa dúvida, é um produto importantíssimo de nós incorporarmos na nossa vida, né, através das frutas. Nós temos hoje também em cápsula, que é uma, felizmente nessa área ortomolecular, felizmente, gente, porque realmente as universidades, né, os estudos independentes em países que tem verba, né, felizmente eles destinam verbas, né, o que mantém vivo tudo isso, porque senão era só indústria farmacêutica, era só produto sintético, né? Então, quando a gente pega um ácido elágico, você joga no PubMed e você vê a quantidade de estudos, né, é fantástica, né? Estudos anticâncer, in vitro, in vivo, né? A questão do humano sempre é mais difícil a gente encontrar, óbvio que é mais difícil, né? Primeiro que câncer não se testa em humano, mas tudo bem, você fala assim, não, mas voluntários humanos que já estejam com câncer. Realmente, né, alguma coisa é feita, mas não, vocês têm que entender que são os testes mais caros, que envolvem realmente os famosos chamados testes clínicos, ensaios clínicos com humanos. Então, não é, mesmo as universidades dos países ricos, a coisa tem que ter bala na agulha, porque não é você pegar um rato, que é uma coisa bem mais barata para você fazer teste. Então, nós temos sim, é preciso que a gente reconheça isso, a gente tem que sempre fazer uma avaliação assim imparcial. Nós temos bem menos testes dos anticarcinogênicos naturais com humanos do que os sintéticos quimioterápicos. Por quê? Simplesmente porque a indústria não pode patentear ácido elágico, mas ela pode patentear doxorubicina, ela pode patentear um monte de produtos químicos que são os quimioterápicos, né, que tem seu papel, obviamente. Câncer não se brinca. Você veja que o oncologista, né, ele tem esse papel importantíssimo de ganhar tempo, né? O papel do oncologista é ganhar tempo, para ver se dá para fazer alguma coisa. E aí entra a quimioterapia, a radioterapia, né? Sempre na torcida para
que não tenha havido metástase, para uma cirurgia também poder ser bem sucedida. Então tudo isso faz parte, mas a gente não pode menosprezar o poder desses produtos naturais que comprovadamente, em vivo e in vitro, são anticarcinogênicos, e em muitas situações temos sim também testes que foram aplicados a humanos, né? Então o ácido elástico nós podemos usar em cápsula, nós temos aí nas farmácias todas, a farmácia de manipulação acaba sendo o reduto, né, de toda essa ortomolecular, porque é quem dispõe desses produtos, né? Do lado de cá, já avançando no processo, as enzimas, né, trabalham obviamente para evitar o que? Exatamente que esses radicais livres, principalmente a transformação do superóxido em água oxigenada, que já falamos disso demais, mas vamos sempre continuar falando, e depois da água oxigenada, a hidroxila, óbvio que vai ser um desses fatores aqui, né? Então as enzimas antioxidantes, elas são nossos guardiães, não só do homeostase celular, como do câncer também. O ácido ascórbico, o antioxidante mais importante do solúvel, os tocoferóis, aqui nesse aspecto eu diria até o complexo que esse slide é um pouquinho anterior, mas eu gosto de manter alguns históricos, né, porque esse é da época do professor Irão Paulo. Então os tocoferóis e tocotrienóis, sendo que os tocotrienóis hoje eles tomam a dianteira com relação a anticâncer. Vamos ver um pouco sobre isso daqui a pouco. Isso não é um curso sobre câncer, a gente tem esse curso especialização em saúde molecular, em saúde ortomolecular. O objetivo é a gente passar informações para poder facilitar o entendimento e a aplicação disso na clínica, né? Então a gente vai abordar várias situações, mas não é um curso de câncer, porque a gente falaria aqui, só nesse grupo aqui a gente falaria aqui umas 5, 6 aulas, né? Mas o L-glutatión, alguns produtos também presentes nos alimentos são derivados antioxidantes, como as aficinas, né? Então isso aqui tudo foi já bem estudado, né? E aí nós temos esses fatores que realmente tem uma situação de estimular essa fase final, né? Essas enzimas RK, GNK, proteína AP1. O P38 ele tem um PLA e um PK. Realmente tem horas que ele acaba aumentando a proliferação, mas tem em alguns momentos, excepcionalmente, por exemplo, para contrapor ao oncogênio H-rase. Então, mas enfim, esse slide é um slide que ele é clássico, né? E ele inclui também. E o fator endotelial de crescimento vascular, né? Vascular Endothelial Growth Factor, né? E ele é usado, né? Porque a questão é que as células cancerígenas são células que eram até um segundo atrás normais, então elas sabem toda a nossa leitura biológica. Então ela sabe que ela usando o VEGF, ela vai aumentar a vascularização. E é isso que o tumor faz, cria uma vascularização própria, né? Como ele lança a mão também das enzimas do próprio corpo, né? As enzimas proteolíticas, a hialuronidase, as metaloproteinases, ele usa isso para furar o tecido conjuntivo de um órgão e passar para outro, né? Ele sabe usar tudo isso, né? Infelizmente, ele desvia energia, né? Porque é impressionante, porque são células que ao se tornarem alteradas, elas, entre aspas, né, pensam que são o organismo, né? O principal são elas, né? Então elas começam a se proliferar para criar um organismo e elas desviam energia total praticamente, né? Para você ter uma ideia, o nível de glicosidase das enzimas de glicosidase, tanto a alfa como a beta, dentro da célula cancerígena, da beta, por exemplo, chega a ser 10.000 vezes a glicosidase que vai quebrar, por exemplo, amidos, né? Para usar a glicose. Então, quer dizer, a célula carcinogênica ela se torna uma máquina de drenar energia das células saudáveis para ela. Então, quer dizer, tudo isso ela vai fazer para o objetivo de proliferar, né? O ácido elástico, gente, espetacular. Voltando aqui, né? Olha quantos estudos importantes que foram feitos com culturas de células, né? Células carcinogênicas humanas, que hoje nós temos um catálogo imenso de células, né, de todos os tipos de câncer humano, né? Nós temos um banco de células em Londres, por exemplo, parece que é um dos maiores, fornece para pesquisadores em todo o mundo. Então você quer testar câncer de mama, você quer que tipo de câncer de mama, tem as várias classificações das células, câncer de pâncreas, câncer de renal, né? Então você veja quantos testes já foram feitos importantes, separei apenas alguns,
com o ácido elástico, né? Mama, intestino, linfoma, leucemia, bexiga, ovário, fígado, câncer oral, ele apresentando também um fator anti-angiogênico para contrabalançar o VEGF, para não deixar o tumor se vascularizar tanto, melanoma, coloretal, neuroblastoma, próstata, testado contra o padrão positivo benzopireno, que eu falo a vocês do cigarro, da combustão, do incenso, tudo isso, aonde que do alimento defumado, fujam dessa praga de alimento defumado, que está cheia de benzopireno. Qualquer fumaça, combustão por celulose, por madeira, por papel, tudo isso tem benzopireno. Então você veja que o ácido elástico, eu acho que ele já passou, já se doutorou em câncer, né? Então é um dos mais importantes, né, anticarcinogênico. Nós podemos usar um extrato espetacular que ele é produzido na Índia e é padronizado nos Estados Unidos para qualificação, né, que é o Pomegranate Extract. Pomegranate, inclusive, é o nome da romã. Aqui, bom, eu botei essa reportagem aqui, mas tem dezenas, centenas de reportagens nas últimas 2-3 décadas, mostrando o quanto o câncer avança, né? O quanto ele não está mais só nos países de primeiro mundo, porque lá na década de 60, 70, câncer é doença do país industrializado, porque tem muita tecnologia, muita química. Não, hoje já é realmente do terceiro mundo também. Nós estamos aí fazendo uma globalização, né, em que realmente a pessoa já tem um produto aqui quase que simultaneamente que foi lançado lá no Japão, né? Então, realmente, né, a coisa está assustadora, né? E esses mecanismos anticâncer que nós temos são poderosos. Gente, o câncer é a exceção. A saúde é a regra. Então nós temos muito menos câncer, graças a Deus, do que a saúde. Então os nossos mecanismos anticâncer são poderosos, né? Nós temos a indução da apoptose, né, que é uma ordem para a célula se autodestruir no momento em que são feitas leituras por células especializadas, como o Natural Killer Cells, né, que essa célula está degradada no DNA. Então é realmente disparado um sistema através de umas enzimas chamadas caspases, né, que vão provocar a morte celular. A maior parte da morte celular induzida ocorre através da lise da parede mitocondrial, da dupla parede mitocondrial. E o vazamento desse conteúdo, ele rapidamente desintegra todas as organelas e a membrana e destrói a célula, né? Então essa apoptose, ela, por exemplo, ela pode ser acionada, né, por vias intrínseca ou extrínseca, né? Essa alteração na cromatina, ela fica visível para vários sensores, né? E então nós vamos ter assim a destruição da mitocôndria, né? Mitochondrial leak, né? Vazamento da mitocôndria. Então, quer dizer, isso funciona de uma forma muito eficiente, né? Então, explicando melhor, né? A intrínseca, né? Por exemplo, a célula carcinogênica, ela tem um aumento, olha que interessante, do estresse oxidativo. Os radicais livres aumentam dentro dessa célula. E isso, por si só, esse estresse oxidativo desordenado e enlouquecido, ele é capaz de ativar o fator Bax, que é uma proteína que vai lá na mitocôndria, cutuca assim a mitocôndria e fala assim, olha só, chegou tua hora, né? E aí, através da liberação de um sistema de enzimas chamadas caspases, né, isso vai estimular, né, alterações nessas membranas. São duas membranas que a mitocôndria tem, e o vazamento de todo esse conteúdo que nós temos aqui radical livre. Aqui nós temos superóxido a balde aqui dentro, né? Então isso vai, quando isso vaza daqui, e esse aqui nós estamos falando então do intrínseco, né? Agora nós temos também um mecanismo importantíssimo, que é o mecanismo da leitura de fora para dentro, né? Onde uma célula especializada, como nós temos um filme lindo, nós vamos mostrar para vocês, sobre Natural Killer Cells, né? Então, através de um portal chamado FAS, que é um receptor, né? Esse FAS ligando, né? Então, ele permite que o Natural Killer Cell, ele faça uma leitura. O que está acontecendo aqui dentro?
né, como se fosse um periscópiozinho de um submarino. Ele coloca aquilo ali e ele olha e ele vê assim, fiz Maria, tá feia a coisa, não tem mais como salvar essa célula. Aí ele vai e ele inocula na célula. Nós vamos ver um filme sobre isso, né, que reproduz um filme, é uma ilustração, mas reproduz aquilo que foi filmado, né, em microscópio eletrônico, com o auxílio de microscópio eletrônico. Então, essa leitura, né, o natural killer, então, vê que não tem como mais salvar a célula, ele inocula radical livre aqui direto, né? Nem precisa de esperar a mitocôndria se romper. Ele já detona de fora para dentro essa célula. E aqui, por exemplo, você vê um natural killer cell, né? Ele já acoplou, né? E ele já vai destruir essa célula. Nós temos aqui um vídeo que eu vou... É só um minutinho que eu vou tentar abrir isso aqui. Só um minutinho, eu vou ter que sair rapidamente aqui. Isso, para abrir esse filme, para a gente ver. Muito interessante esse filme. Isso que eu faço questão de vocês realmente assistirem comigo. Então vamos... Isso, agora está no tamanho melhor, né? Então eu vou... Então, você está falando que os principais soldados, né, da nossa imunidade é o natural killer cell. Ele vai de 5 a 15% dos nossos linfócitos, né? São chamados natural killer. Eles não precisam de antígeno específico. Eles são capazes de detectar células invasoras por si só, ou células carcinogênicas. Eles lançam sensores, lá, que são proteínas, que vai fazer uma avaliação dessa célula, né, para ver se ela está em condições. Então avalia, verifica, né, aí vai mandar sinais. Esses aqui são os alvos, que são células defeituosas, para liberar as toxinas e destruir a membrana, né? Aqui você vê que ele coloca âncoras. Essas âncoras servem como aviso, e aí começa a haver o lançamento dessas toxinas, né? Ele detectou a célula carcinogênica, aqui ele atirando, ó. Aqui ele está atirando linfocinas, radicais livres, que ele é riquíssimo em radicais livres, né? E ele vai inoculando essas toxinas. Quando ele vê que a célula já está com o processo de destruição iniciado, ele vai correr atrás de impedir metástases dessa célula, porque ele tem uma mobilidade, né? Ele já vai para outra célula. Aqui agora já destruiu. Ele agora um teste interessante com células de ovelha, né? Células hemácias. Citotoxinas, né? Destruindo as células. Ele detona, destrói a célula diretamente, nem necessita de apoptose. Aqui você vai ver uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui, que aqui parou. Agora vocês vão ver uma coisa bem interessante, tá? Aqui exatamente. Então isso aqui é a reprodução de uma coisa, de um teste real, tá? Eles pegam o natural killer cell e eles inoculam em meio de cultura de hemácias de ovelha. Tudo bem, hemácia de ovelha nada demais, mas não é selfie, né? Ele não reconhece. Então vocês vão ver a representação disso. O que acontece? Ele começa uma metralhadora giratória de radicais livres. Isso aqui, gente, isso aqui chega a hipoclorito em mieloperoxidase. Olha só que terror. Olha o halo que ele abre. São soldados realmente chave nesse processo de defesa. Olha a destruição que ele provoca em células estranhas, né? Então, realmente, é o que a gente costuma falar para vocês, né? A imunidade é tudo, né? Então, quando nós estamos realmente com a imunidade ok, né? Que nós estamos em condições favoráveis, né? Tudo isso aqui vai funcionar maravilhosamente bem. É óbvio que tudo também é uma relação de
como eu estou exposto, né? De que forma eu estou exposto, né? A intensidade, aí também tem limites para tudo, né? A mesma coisa, entrou 5 pessoas no elevador, tinha uma pessoa gripada, né? Aí as 4 reagiram diferentemente. Uma ficou muito gripada, a outra ficou pouco gripada, a outra nem ficou gripada, né? E a outra teve complicações, além da virose do próprio, teve uma pneumonia e morreu. Então, quer dizer, a questão realmente existe, obviamente, né? Um comportamento, dependendo do estado nutricional, estresse, tudo mais, a gente vai reagir melhor ou pior, né? Agora, se entrar um cara ali com um ebola, um abraço, cara, que aí não tem como, né? Então, quer dizer, quando a patogenia é muito violenta, né? Ou quando o inóculo é muito grande de vírus, onde nós temos contato com partículas virais num número muito elevado, mas de uma forma geral a imunidade ela é fundamental no câncer também, né? E também os sistemas de reparação do DNA. Isso aqui é muito importante, gente, porque nós temos seres humanos, né, o sistema mais aperfeiçoado de corrigir errinhos e defeitos que possam surgir antes da reprodução da fita do DNA, antes de uma divisão, né? Então nós temos sensores que ficam ali, houve um defeito numa base, houve um probleminha de estresse oxidativo e que vazou para o núcleo. Então essas lesões do DNA que a gente não sabe como quantificar, né, isso por dia, né? Existem suposições, eu não sei como os cientistas chegam a esses números, mas uma coisa assim muito falada é em torno de 5.000 lesões por dia, né, que seria um limite de capacidade para a gente corrigir, né? Eu não sei realmente, mas a questão é que a gente sabe, né, que a gente está exposto aí a uma gama de radiações, produtos químicos e tudo mais. Então, óbvio que isso acontece o tempo todo, né? Então, um defeitozinho numa base nitrogenada do DNA, né, nós vamos ter um sistema que é o mais comum e mais empregado, chamado base excision, porque vai fazer uma cirurgiazinha aqui, esse vermelhinho vai ser retirado, né? Então vai preparar o lugar para entrar um novo setor reparado, né? E muitas vezes não consegue tirar só, por questão de espaço, né, só essa base. Então vai pegar um conjunto em volta também, né? E através de enzimas especializadas, né, DNA glicosilase, a purinic, a pyridinic e a pyrimidinic site, a purinic e a pyrimidinic endonuclease, é uma outra enzima que vai atuar aqui, né? E aí vai vir um setorzinho todo novo, corrigido, que isso então é o que acontece assim direto. Nós temos uma enzima, um grupo de enzimas, né, chamadas DNA polimerase e DNA ligase. Todas essas enzimas participam desse processo e uma coisa muito importante, hein? E eu vou falar para vocês agora. Os fatores catalíticos dessas enzimas sempre envolvem o ácido fólico. Às vezes metilcobalamina junto e às vezes o acetonizil metionina. Só que eu já falei para vocês, se não falei, desculpa, vou falar agora. Não vamos fazer suplementação de folato, ácido fólico. Nós sabemos que isso é perigoso. Já tem vários estudos aí mostrando que o folato é um produto que é mais complicado de ser ativado. Primeira coisa a falar para vocês, o folato não é ativo, né? Ele tem que ser ativado para ser transformado em 5-tetraído metilfolato, o famoso metilfolato. Isso acontece através de sucessivas reações no fígado. Então, dependendo da dose, quando se usa doses altas de folato, minha opinião, sou contra, tá? 5, 10 miligramas, isso já tem estudos mostrando. Sobrecarrega muito esse sistema de ativação, não dá conta, né, de ativar, né, tudo isso no fígado e fica circulando folato livre. Isso é o que foi apontado que é nocivo. O folato ele não é ativo e ele vai competir com o metilfolato. Então por isso que nós temos que administrar o metilfolato ou quando menos o ácido folínico, tá? Esqueçam o folato, por favor, eu peço a vocês. Então nós temos aqui processos mais complexos, né, que envolve já danos a um nucleotídeo. Você sabe que o nucleotídeo é a junção da base nitrogenada com a ribose, né? Então aí já é uma estrutura maior que envolve um processo mais complexo, né? E que também vai ser eficiente, né? Porque vai ser feita essa correção de toda essa região, né?
Então nós vamos estar fazendo isso direto. Você veja essas enzimas todas envolvidas, principalmente as polimerases, elas são ativas somente na presença dos complexos metilfolato, ácido folínico, folato não, por favor, metilcobalamina, não é? D-ribose é uma das matérias-primas, obviamente, para o sistema, base nitrogenada, e aí nós temos o orotato, né, o ácido orótico, o orotato de potássio. O orotato ele é precursor, né, das bases das pirimidinas, né, o ácido orótico. Então também é um dos fatores. Tudo isso aqui faz parte de uma suplementação que nós podemos fazer sem nenhum problema. E o zinco, que é o elemento mais importante, né, desse complexo, aonde entra então as vitaminas, as enzimas e um mineral chave é o zinco, porque ele vai comandar uma estrutura chamada zinc fingers, porque o autor que descobriu isso, ele achava que parecia uma luvazinha assim junto ao núcleo celular, uma estrutura que parecia um dedinhos, né? Então fingers de dedos, né? Esse zinc fingers, na verdade, ele nós podemos dizer que ele é um túnel receptor das informações que vem do DNA através do RNA mensageiro, para sintetizar as enzimas, para sintetizar as proteínas. Então o zinc fingers é um tradutor das ordens que vem do núcleo celular para ser fabricado todo esse arsenal no citoplasma, né? Então vocês vejam que interessante, né? As bases purínicas, né? As bases pirimidínicas, como vocês estão vendo, a citosina e a timina, e as bases purínicas, né? Que são que são a adenosina, né? Então aqui você vai ver, por exemplo, como se forma essa estrutura das bases purínicas, né? Ácido folínico, aspartato, bicarbonato, glicina, ácido folínico de novo e glutamina, né? Então isso aqui vai fazer a estrutura que vai gerar as nossas bases purínicas, né? Uracil, a adenosina, né? Então aqui você tem então formulações chamada DNA repair, né? Metilcobalamina, cobamamida é super importante, porque como ela tem um efeito sinérgico, né? É chamada também, vocês se lembram do Enzicoba, né? Então é uma coisa que se fazia também em pronto-socorro, o cara chega mais morto que vivo, o oculista também já é glicose, com a enzima B12 o cara levanta, né? Às vezes, né? Mas enfim, essa coenzima B12, né? O Enzicoba junto com a metilcobalamina, gente, como isso aqui é poderoso, hein? O 5-metilfolato, o ácido folínico, o precursor purínico, que é no caso o orotato, né? Aspartato de magnésio, zinco quelato. Aí nós temos então essa família importantíssima, os flavonoides protetores do DNA, porque a gente vai ver que flavonoide é realmente o bálsamo do DNA. Esses produtos que são milenares, né? A gente tem alguns aqui muito estudados, né? Eu vou focar os mais estudados. A pigenina, que está no própolis, inclusive. Quercetina, sem comentários. A quantidade de testes da quercetina como anticancerígeno é algo absurdo, sem comentários. Poder desse produto da cebola, principalmente da cebola, né? Genisteína, que está na soja, mas assim, deixa eu focar aquilo na minha opinião, tá? Apigenina, top, quercetina, luteolina da salsinha, rutina, o professor Aeropova adorava de paixão, sempre usava rutina, e os jutosídeos, né? Por exemplo, da castanha da Índia, né? São flavonoides da maior importância, e a naringenina dos nossos citros, da onde o mais poderoso citros que tem a quantidade maior de naringenina é o Citrus paradisi. Quem sabe o que é isso, eu vou dizer, o grapefruit, né? E em segundo lugar nós temos o Citrus limetioides, que é a lima da Pérsia, e encostada com ela o Citrus sinensis, que é aquela laranja amarga que se faz doce, né? E são produtos muito importantes, esses protetores do genoma, junto, por exemplo, com a vitamina C. Meu Deus do céu, a vitamina C nós acabamos de ver quando falávamos dos transposons, né? Se lembram disso? Então, não vou repetir, está lá atrás, eu acho que na parte 2, né? Então, qualquer coisa volta lá. E o Rose Hips, né? Que é um dos extratos mais fantásticos, que é riquíssimo em flavonoides, né? Completo, e também carotenoides. Então você veja que é o pacote completo, né?
E esses nossos flavonoides, né? O apigenina puro, aqui nós ainda não temos, mas temos o extrato padronizado da matricária, que é em 1% da apigenina. Nós temos aqui um laboratório muito importante no Brasil, que faz esses, no interior de São Paulo, né, esses extratos, né? A silibina, que é do silibo mariano, né? O nosso grapefruit, né? E a ciclo beta-destrina, que vai ser sempre um passaporte de entrada para todos eles, porque eles não são bem absorvidos, né? A gente sabe que flavonoide tem essa questão de absorção, então a gente precisa comer bastante até para saturar o meio, tipo, como dizia Lavoisier, né? Não vai pelo bem, vai por mal. Você aumenta a concentração, você força as membranas, né, para absorção. Mas a ciclo beta-destrina, ela é fantástica. Temos vários estudos mundiais mostrando como ela forma complexos, quando a gente associa na cápsula, ela forma um sistema ali de convivência química, né, com ligações dativas, que são ligações mais sutis, né, envolvendo às vezes pontes de hidrogênio e tudo mais. Mas isso aqui realmente o resultado é espetacular, né, para absorção, né. Aqui você tem esse livro aqui espetacular, vocês podem até baixar da internet, né, Middleton, Cody e Harborne, Plant Flavonoid Effects on Mammalian Cell Systems. Flavonoides provavelmente existem na natureza por bilhões de anos e, portanto, vêm interagindo com organismos através de longos períodos. Presumivelmente, esses compostos com estruturas diversas apresentam um propósito e importância para o desenvolvimento da vida, estando presente nas plantas durante sua evolução. A longa interação dos flavonoides das plantas com espécies animais indubitavelmente criou uma extraordinária gama de atividades biológicas e fisiológicas nos mamíferos, né, e em outros sistemas celulares menos complexos. Caso relevante, por exemplo, a inibição da fusão da membrana de gametas no ouriço do mar, controlada por quercetina durante a fertilização. Ou seja, sem a quercetina, essa fusão de gametas impediria a conclusão do processo de reprodução. Agora, o que a gente gostaria de falar para vocês é que há muitos estudos, né, sobre a epigenética que não deixam dúvida que os flavonoides, eles estabilizam os microtúbulos, que são as estruturas centrais dos centríolos, né? A estrutura chave do centríolo, aonde acontece a maior parte de câncer, tá? A maior parte de câncer, eu pelo menos já estou convencido, com tudo que tem sido publicado, que é no momento realmente da mitose, e afetando os centríolos. Tanto que células carcinogênicas, a célula saudável se divide com dois centríolos nos dois polos da célula. A célula carcinogênica tem 8, chega a ter 10 centríolos, cara, bombando ali todo aquele material do genoma para constituir novos cromossomas, né, e para dividir a célula, só que enlouquece tudo, né, porque são 10 centros produzindo proteínas, produzindo fixando as bases nitrogenadas. Olha que situação complicada, com tantos centros de reprodução na mesma célula ao mesmo tempo. Só poderia dar o que dá, que é câncer, né? Então, realmente, os flavonoides, eles são estabilizadores do genoma. Não há dúvida, isso está comprovado nesses seres antiquíssimos, como está comprovado nos animais mais modernos, por exemplo, como mamíferos e como nós, né? Somos animais bem recentes no planeta, né? Os 6 poderes diabólicos do câncer. Eu peguei isso aqui da revista Veja faz anos. Eu achei muito didático a forma como ele vem colocando realmente as formas que a célula cancerígena encontra para progredir, né? Primeiro, que ele coloca o crescimento da célula, mesmo na ausência dos sinais de avanço, né? Que nós poderíamos ilustrar, né? Que são, por exemplo, as proteínas, que são as proteínas chaves no ciclo de reprodução celular, né? Que nós sabemos que o ciclo de reprodução celular ele tem as fases G1, que é uma fase de preparação da célula. A célula começa a sintetizar proteínas, né? Aí depois nós temos a fase S, que começa a produzir, juntar as bases nitrogenadas, e quando chega na fase G2, já é tipo assim, vem essas enzimas, né, que são as cyclin dependent kinase, aí elas dão
acendem o último interruptorzinho de luz. Tchum! G2 já vai para a mitose. Aí a célula prepara dois materiais genéticos e se divide, né? Então, o que acontece no câncer é que o câncer não espera por esses sinais para o ciclo celular acontecer e criar uma nova célula, né, com um novo material genético. O câncer, ele força para que isso aconteça, né, porque esses interruptores estão lá exatamente para equilibrar, para não sair dividindo a célula igual uma louca. Então, ela vai crescendo mesmo na ausência dos sinais de avanço, que são, por exemplo, essas enzimas, né? Aqui embaixo, no número 2, crescimento, apesar dos comandos de pare, aí já é um pouco diferente, né? Então aqui nós vamos ter, nós temos, muito interessante o nome dessas enzimas que eles colocaram, checkpoint, né, o nome da enzima, checkpoint 1, checkpoint 2. Essas estão ali estrategicamente na fase G1, que eu já falei para vocês, é a fase onde a célula começa a preparar material para constituir um novo genoma, né? E a fase G2, que já é o pelo amor de Deus, ali dali para frente. Então essas duas enzimas controlam isso, né? Só que elas entram em ação, mas o câncer bloqueia elas. Então não consegue ouvir a ordem das células para, peraí, segura essa velocidade de proliferação, né? Aqui nós temos como 3 a evasão, isso aqui é onde atuam muitos flavonoides. A evasão, a perda dos mecanismos autodestrutivos da célula, os embutidos, ou mesmo aqui, desculpa, eu acho que ele não foi tão... que ele poderia completar, né? Os embutidos são aquele intrínseco que nós vimos, mas também vem de fora para dentro com o natural killer cell, né? Mas enfim, a evasão desses mecanismos de destruição, de autodestruição, porque o câncer, ele bloqueia a apoptose, ele simplesmente bloqueia uma proteína chave que dispara todo o sistema das caspases, que é a proteína BAX, obviamente aí vai bloquear as caspases, vai bloquear o sítio de leitura, que é aquele periscópiozinho que o macrófago, o neutrófilo, o linfócito especializado, que é o natural killer cell principalmente, que ele faz a leitura essa célula está boa ou não está boa. Ele bloqueia também. Ele bloqueia o P38, que controla o Agarrase, e bloqueia o anticarcinogênico universal do nosso corpo, que é uma proteína também, chamada P53. Esse é o anticarcinogênico universal, de toda hora, de todo dia, que ela promove a apoptose nas células que tem o mínimo alteração. Então o que o câncer vai? Ele faz o quê? Ele bloqueia tudo isso, cara. Então não tem como a célula se destruir, né? E aqui embaixo uma coisa seríssima, que é a habilidade que o tumor vai obtendo de construir vaso sanguíneo, obviamente utilizando toda a nossa maquinaria biológica, né? A célula carcinogênica, até um segundo atrás, era uma célula normal. Então ela conhece toda a maquinaria biológica que nós usamos, né, para o nosso fim de vida, para a nossa sobrevivência, e ela vai passar a usar para ela, né? Uma vida à parte dentro da gente. É isso que acontece com o câncer, né? Então, por exemplo, o VEGF vai ser ativado no câncer e vamos ter isso aqui, ó, uma vascularização intensiva para alimentar esse tumor, que além de tudo ainda drena todo o nosso arsenal de ATP, de produtos para produção de energia, né? Uma vez eu estava vendo um congresso nos Estados Unidos, o cara falou, não, cuidado, ácido fólico, cuidado, complexo B no câncer, porque a célula cancerígena, ela se alimenta disso. Eu falei, óbvio, a célula cancerígena alimenta tudo, se alimenta de tudo que a gente se alimenta, cara. Então, se você vai pensar isso, parou, não dá nada, a pessoa vai morrer de inanição. Não é por aí. A célula carcinogênica, ela quer tudo que a gente, tudo que é bom, para crescer, para produzir energia, produzir ATP, para proliferar, para invadir outros tecidos, né? Ela usa tudo isso, né? Agora, óbvio que nós precisamos ter um cuidado com algumas situações que foram comprovadas, como é o caso do folato. Vou repetir 10 vezes até todo mundo se convencer. Eu quero convencer vocês disso. Então, o folato, ele realmente é complicado, porque ele, em doses altas, isso tem estudos provando, viu, gente? Eu tenho esses estudos para vocês depois. Tem que achar lá na biblioteca, mas eu tenho. Um estudo desse, primeiro estudo, foi feito por cientistas mulheres. Todas mulheres, acho que não me engano, foi da Dinamarca. E nós temos um outro da Inglaterra, em que as cientistas mostraram que realmente folato, não estou falando metilfolato, ácido fólico, folato, em doses altas, acima de 5 mg, acompanhando, não sei como foi bem, não me lembro os detalhes, era um estudo de observação, tá?
de pacientes com câncer. Aumentou a incidência do câncer, piorou o câncer nessas pessoas. Aí eu venho dizer, porque folato livre em dose alta, ele passa a competir com o ácido fólico, que é o ativo, né? No caso, competir com o metilfolato, o ácido fólico competindo com o metilfolato, que é o ativo, e aí nós temos um problema sério, porque o metilfolato é um dos principais atores da reparação do DNA, como nós vimos agora, questão de minutos atrás. Então, aí vai ser complicado, porque se você vai competir ácido fólico inativo com o metilfolato, naqueles sistemas, eu volto até se vocês quiserem, aqueles sistemas de reparação do DNA aqui, ó, se vai faltar metilfolato para todas essas enzimas aqui, porque tem ácido fólico, folato, circulando a balde, né, e aí compete com esse aqui, aí realmente vai piorar o câncer, porque o nosso sistema de reparação, numa situação dessa crítica como de câncer, ele teria que estar hiper ultra ativado, e aí não vai estar, não é? Então, voltando aqui, a gente já estava aqui no 4, né, da questão da vascularização, e aí nós vamos para essa questão da imortalidade, né, porque todas as nossas células são mortais, né, o Hayflick provou isso, né. Inicialmente ele disse que eram 52, 53 vezes, depois vieram outros estudos que algumas células podem se dividir até 70 vezes, mas é nessa faixa, tá? Entre 50 e 70. Mas a célula carcinogênica ignora isso, assim solenemente, tá? Então ela é imortal, né? Tanto que essas culturas de células para carcinogênica em Londres, que tem também no Japão, elas ficam se dividindo ali a vida inteira, não param não, tá? Então realmente é um problema muito sério, porque o câncer ele ignora o número de Hayflick, né? E por último, essa coisa terrível que é a metástase, né? Porque olha que coisa terrível, esse ser que não é pensante, a gente imagina, né? Lógico, mas esse ser que é o câncer, né? Esse tumor, ele quer progredir, ele quer sair de onde ele está. Olha que coisa louca, como é que pode ser isso? E o que ele vai usar para isso? Nossas enzimas, né? Porque ele percebe, ele tem a leitura, como eu falei, até um segundo atrás a célula era normal. Então ele sabe que metaloproteinase é a enzima especializada em destruir tecido conjuntivo, destruir tecido inflamado, por exemplo, né? As metaloproteinases estão temidas, por exemplo, na artrite, na artrose, que elas destroem cartilagem, elas são inflamatórias. Elas não são inflamatórias, elas se tornam inflamatórias nessas doenças, porque tem outros problemas envolvidos. Mas a metaloproteinase é uma conlurbia, é uma companhia de limpeza. Ela vai ali, chega naquele material todo precipitado, por exemplo, de uma inflamação, né? Aquilo ali tem citoquina, tem célula morta, tem uma confusão, fibras, tem fibrina também, material de coagulação. Então ela chega ali, ela é um ácido, ela é como se fosse um ácido, ela chega ali e vou fazer a limpeza disso aqui. Só que ela fura tecidos, ela destrói tecidos, né? E ela então pode, realmente no caso da artrose, por exemplo, grave, aquilo ali tem metaloproteinase ali a balde, né, assim, destruindo o tecido mole e tudo mais. Só que a célula cancerígena utiliza, não só ela, como hialuronidase, para vazar para outros órgãos. Além disso, o câncer ele vai interferir com as proteínas que estão envolvidas com a comunicação celular, digamos assim, adesão e frouxidão, se é que podemos usar essa palavra, acho que podemos usar adesão. Então, quer dizer, por exemplo, no intestino, isso aí a gente entende muito bem, né? Porque a permeabilidade intestinal é controlado também por esses tipos de proteína, né? No caso, cadeirina, aquaporina, né? Então, o que acontece? A aquaporina abre um pouco o epitélio intestinal, aumenta a permeabilidade. Aí lá vem bomba, né? Porque aumentou a permeabilidade do intestino, entra um monte de lixo lá para dentro do sangue, né? A cadeirina fica fechando, então essa guerra constante, mas às vezes tem que abrir um pouco a questão nutricional, muitas vezes interfere nisso. Nós vamos ver uma aula espetacular sobre isso. Desculpa falar, mas acho até que sou eu que vou dar essa aula mesmo, né? Nem o Paulo. Mas, enfim, vocês vão ver muito bacana essa aula sobre a parte de permeabilidade intestinal. Então, quer dizer, essas proteínas que controlam assim, se a célula está mais juntinha, ou se ela pode se separar um pouquinho, né? Então, a vimentina, ela promove o quê? Ela promove uma separaçãozinha das células. Então, o tumor está ali, né? Agregado. Aí, começa a usar a vimentina para soltar um pouquinho a célula, para elas viajarem pelo nosso corpo, né? Então, vai soltando. Então, vai ser vimentina positivo, vai aumentar a vimentina. E vai diminuir exatamente a cadeirina que tentaria manter esse tumor junto. Então, realmente é terrível todos esses mecanismos diabólicos do câncer. Desculpe falar até essa palavra, mas isso aqui não foi eu que criei, isso aqui o jornalista botou esse título, né?
flavonoides antiproliferativos e antimetastásicos, minha gente. Isso é da maior importância, porque nós, para enfrentarmos todos isso aqui, essa situação toda que nós já vimos aqui, né? Nós temos armas fantásticas que nós não criamos, não, que alguém criou pra gente, né? Quem quer acreditar em Deus, ou seja o que for, coisas bem inteligentes, porque não é uma coisa aleatória essa parte. Quem estuda muito bioquímica, a pessoa vê assim, não, esse negócio não pode ter sido aleatório, cara, é complicado de ser aleatório, porque você vê essa questão dos interruptorzinhos, que são enzimas, né? Uma liga, outra desliga. Então, para chegar, por exemplo, a uma apoptose, para você ter uma ideia, são 9 caspases envolvidas, mais 4 enzimas do ciclo o ciclo G1, G2, né, que é o ciclo celular. Gente, olha, nessa brincadeira aí, brincando assim, entra mais de 30, 40 enzimas só para autorizar a célula a se destruir. Tem que passar por todos esses, eu imagino, de luz, assim, no quadro de luz, vai ter que ir desligando vários, são 40 mais ou menos para desligar. Para não ter mais jeito, aí realmente chegou no 40º, vai morrer a célula. Então, a gente tem do lado de cá, à medida em que o câncer aumentou tanto, né, com todos esses processos industriais, poluição, essa parte alimentar também, nós temos ali na horta, né, que nós deveríamos ter, né, não temos mais, mas nós temos ali, nas frutas, nos legumes, o maior arsenal disponível para a gente se defender disso, né? Aqui a gente cita um time que, se eu fosse tipo técnico de um time, escalar os flavonoides, esse aqui é meu ataque, né? Fisetina, luteolina, apigenina, baicaleína, brincadeira, o volume de estudos só nesses últimos 5 anos, já ultrapassou todos os outros, né? Que inclusive não é de uma planta comestível, né? Porque tudo isso aqui você está falando alimento, né? Fisetina, louro, tem nas berries, tem até no morango, a foto da descobridora, não digo da fisetina, mas da descobridora dos efeitos da fisetina, por exemplo, anti-Alzheimer, que ela tem também, a doutora Pamela Maia, com a qual me correspondo normalmente, fizemos uma amizade à distância, né? Ela põe até uma foto assim, quando ela descobriu lá no Salk Institute os efeitos da fisetina no amiloide, né, bloqueando a precipitação do peptídeo, a amiloide do Alzheimer. Ela coloca uma travessinha de morango assim, mas a gente já sabe hoje que o louro é efetivamente, esse louro, né, folha de louro, a maior fonte, né, da fisetina, luteolina da salsinha, apigenina do mel, mas assim mais do própolis, né, a baicaleína que foge à regra, porque camphorol da alcaparra, né, camphorol da alcaparra, e o ácido elástico de também frutas vermelhas e também da romã e também da pitanga, nossa querida pitanga, não podemos esquecer dela, que é a nossa berry nacional, né? Assim como o açaí. Então vocês vejam que a baicaleína é a única que não tem sido identificada, não vi nada até agora também, tenho estudado, não encontrei de baicaleína em alimentos, só mesmo em algumas plantas, sendo que a principal fonte da baicaleína é a Scutellaria baicalensis. É uma planta que leva até esse nome de baicalensis porque ela é muito comum nas Balcãs, que é aquela cordilheira que sai ali do leste da Europa, ali por trás da Bulgária, vai lá na Rússia, né? Então, mas também tem na China, né? Então, isso aí é um time de primeira, aí você vai ver vários estudos sobre os flavonoides anti-câncer, né? Aí você tem a fisetina, sempre top, né? Vários estudos que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas a gente cita sempre assim que são estudos bem recentes, né, de 2017 para cá, em vários tipos de modelos, né, de estudos, muitos estudos em vivo, outros in vitro, aqui por acaso um estudo com células carcinogênicas de hepáticas, coloretal e pancreáticas, né? Então aqui verifica que realmente houve uma modulação de vários fatores pró-carcinogênicos, né? E também o fator antioxidante matriz, que é o NRF2, que é o anti-NF-kappa-beta. Aqui você vai ter o negócio dos centríolos importantíssimo. É aqui que está hoje em cima quase toda a pesquisa de entender melhor esse processo que cria uma célula com o DNA alterado, né? Então é aqui nos centríolos, o controle do câncer. Isso é um estudo bem recente, publicado na revista Nature, que está acima de qualquer tipo de crítica, né?
E é que eles verificam exatamente que o número de centríolos são alterados nessas células, né? A gente vai ver o centrosoma é a área perinuclear onde se organizam os centríolos, e há uma amplificação, principalmente nas cepas carcinogênicas mais agressivas, que chegam a ter 8 centríolos funcionando ao mesmo tempo, naquela avidez de dividir a célula e botar para fora, dividir a célula e botar para fora, né? Alterações também no tamanho dos centríolos, que ficam mais alongados para produzirem mais proteínas mais rapidamente, né? Olha que coisa interessante. Então, centríolos muito longos se tornam superativos, porque o centríolo é como se fosse um túnel onde ali dentro acontece a síntese proteica. Aqui um videozinho que eu vou passar para vocês, que eu acho bem legal também, sobre os centríolos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os microtúbulos e a estrutura, né? São as proteínas que formam os microtúbulos. Elas se juntam, formam um dímero. Isso tudo está acontecendo no citoplasma, né? E daí esses dímeros vão formar uma fita. Eles vão se aglomerar e formar tipo uma fita. E essa fita vai se enrolar, vai formar um tubo. Isso aqui é o microtúbulo. Aqui que acontece tudo, gente. Aqui dentro vai acontecer a síntese de proteínas. Ele tem 25 nanomilímetros, né? Uma coisa assim, microscópica, né? E aqui eles vão se organizar, esses centríolos, no chamado centrosoma, né? É a organização que normalmente perpendicular, fica um aqui e o outro aqui, né? Então eles têm essa abreviatura também, MTOC, né? Microtubule Organization Center, né? E que na verdade eles se movimentam, eles são flexíveis e dinâmicos. Essas proteínas, por exemplo, nós temos a dinamina, que depois que dá uma elasticidade, né? Que eles desempenham principalmente as funções de síntese proteica, né? Produzem diversos tipos de proteína, né? Aqui está o núcleo celular. Aqui está o centrosoma, né? Os centríolos organizados dessa forma. Centríolos. Isso aqui assim, macroscopicamente, né, nós veríamos essas organizações de 3 em 3. Exatamente, eles se organizam de 3 em 3 e formam essa estrutura cilíndrica, né? Vamos fazer 27, né? São 9 trímeros, né? 27. Isso aqui é uma central, né? Uma fábrica que sintetiza as proteínas para o novo genoma, né? Aí, na hora da mitose, eles se colocam em 2 polos. Isso aqui é uma divisão normal, né? Aqui vai mostrar exatamente como é que eles, nos polos, né? Eles têm essas projeções, né? Que são chamados spindles, né? Esse aqui é
aqui estão os cromossomos. Esse kinetochore que ela fala é uma proteína, essa proteína azulzinha clara, né? E esse centro de união são proteínas que juntam os cromossomos, né? Então isso aqui você veja que realmente deixa eu ver se ele tem a continuação. Exatamente. Aqui o centrômero. Aqui está o kinetochore, que é uma proteína. Exatamente. Então vocês vejam que tudo isso aqui está acontecendo numa célula normal, né? Em que ela vai ter dois centrosomas, que na hora dela se reproduzir, eles ficam nessa posição equatorial. Então os centríolos estão presentes somente em células animais, não em vegetais. Estruturas avançadas e especializadas em produzir todo o material para um novo genoma de uma nova célula ser perfeita, né? As bases nitrogenadas, os nucleotídeos se organizando em cromossomas e genes, né? Então os microtúbulos, que são cada tubinho desse aqui, é a chave de toda essa questão. Qualquer defeito na construção desses tubos, já vamos ter seríssimos problemas com proteínas erradas. Para uma nova célula, proteína errada significa câncer, né? E também nós temos proteínas que funcionam aqui dentro, como a dineína, e proteínas que funcionam como lubrificantes para a síntese, por exemplo, de proteínas, né? Os aminoácidos vão entrando aqui, vão sendo unidos, vão sendo juntados, né? As cadeias peptídicas para sair do outro lado a proteína. Então isso aqui foi descoberto que existem proteínas que são verdadeiros lubrificantes, que é para esse tubo não agarrar, para a coisa ter uma vazão sempre contínua. E já temos vários estudos mostrando que certas proteínas que bloqueiam esse deslizamento, dificultam, são cancerígenas também, né? Então, na verdade, os centríolos, eles são sucursais do núcleo, controlando a síntese proteica e a divisão celular, né? Através desse processo, inclusive aonde é muito interessante se observar na hora que ele vai tomar essa... Desculpa aqui. Na hora que ele vai ficar nessa estrutura equatorial, a polaridade se altera dessas cadeias proteicas e começa a se afastar, né? Então começa, por exemplo, positivo e negativo. Então, se diminui um pouquinho aqui a eletropositividade, né? Então aí ele começa a se repelir. É uma coisa bem interessante. Aqui você vê o início do processo da mitose. A célula vai girar para ficar nessa posição e aqui ela vai produzir todos os novos cromossomos, está se preparando para uma divisão perfeita, né? Células carcinogênicas frequentemente têm mais de dois centríolos nesse momento, né? E as proteínas, por exemplo, que eu falei a vocês, proteínas como dineína e dinamina, elas são verdadeiros lubrificantes. Já tem outras proteínas que vão prejudicar as lubrificantes, que são a proteína NUMA, a NUDC, né? Então, nessa preparação, os centríolos tomam essa posição equatorial, deixando os polos da célula, e porque assim eles encontram mais espaço, né, para alongar suas fibras, espíndulos, como disse a cientista ali, né? E como já afirmava aqui, por exemplo, no Brasil, quem vem já falando sobre isso há muito tempo é o Juarez Calegaro, um cientista brasileiro gaúcho, né? Aqui você tem então a mitose normal e aqui você tem a mitose aberrante. Olha a diferença, né? Dois polos, tudo organizadinho, uma mitose, sendo produzido todo o material do cromossomo, e aqui enlouquecido com vários centríolos, vários centrossomos, produzindo de qualquer maneira, aceleradamente, enlouquecidamente. Então, o que acontece? Minha gente, o que eu vou falar são coisas muito recentes, tá? Mas o que tudo está mostrando é que o núcleo, o DNA que está aqui dentro desse núcleo, ele está protegido por uma membrana nuclear e por uma série de proteínas. O que está mostrando para a gente é que os centríolos são realmente as estruturas mais vulneráveis às alterações, tipo radicais livres, pesticidas, o que for, porque eles estão no citoplasma, expostos. Eles são muito sutis e muito sensíveis.
Entendeu? Então, começa a haver uma mudança no mundo para a busca do entendimento sobre essa explosão de câncer no mundo, e o que tudo indica que parece que realmente, já estão sendo estudados medicamentos, mas aí eu vou entrar na minha parte, a parte nutricional, com principalmente vários flavonoides, que a questão é proteger o centríolo. O centríolo, estando protegido contra ataques de substâncias estranhas, radicais livres e radiação também, porque não sei se você sabe que os carotenoides, como o beta-caroteno da cenoura, além de antioxidante, é um filtro solar natural, né, e ele funciona não só na pele, é um filtro solar para a célula, para evitar que uma ultravioleta chegue a atingir um DNA, por exemplo, né, lá dentro do núcleo, né, aqui dentro desse núcleo aqui protegido, né? Então é óbvio que essa estrutura dos centríolos é uma estrutura muito mais vulnerável, né? E essas aberrações nos centríolos, elas têm sido estudadas intensamente nos últimos 5 anos, e mostra que realmente esses centríolos, quando eles são deturpados, né, que eles sofrem aberrações, eles desenvolvem cânceres invasivos violentíssimos, né? A alteração também de enzimas que controlam a duplicação dos centríolos, né, que é a polo-like quinase 4, é uma enzima que controla para que o centríolo seja um 2 só, na célula normal, como nós vimos, né, lá atrás, né, aqui assim, né. Agora, quando a polo-like quinase 4 está hiperativada, ela faz isso aqui, ó. Ela deixa e estimula que aconteça a duplicação e a proliferação. Isso dos centríolos foi encontrado, por exemplo, no melanoma, que é um câncer super ultra invasivo, né? Então já estão estudando medicamentos, né? Já temos aí um medicamento candidato aí futuramente, que é o Centrinone B, que é inibidor da PLK4, exatamente para que isso aqui não aconteça, para que não tenha esse montão de centríolos. Então, quer dizer, está mudando tudo, gente, no estudo do câncer. Então o foco está saindo do núcleo, do DNA, para essas estruturas em que nós vamos ver aí realmente, aí entram os flavonoides, né, que já no livro do Middleton você vê toda aquela descrição maravilhosa, né, sobre papel de proteção na divisão celular. Então a gente começa a ver que esse papel de proteção dos flavonoides, ele realmente está em cima dos microtúbulos. Você veja lá de 2009, né, começaram esses estudos, pegaram 10 flavonoides, porque flavonoide hoje é o prato do dia para estudo de câncer, e eles juntaram vários flavonoides, né, num teste, esse teste com células carcinogênicas de pulmão, e a luteolina da salsinha, a pigenina, baicaleína e fisetina, né, foram ativas, porém a fisetina foi a mais ativa, tá? Olha que coisa interessante. Aqui você vai ver o seguinte, já em 2015, olha essa revista super respeitada, Cancer Letters. Então você tem aqui o que? Você tem a prova de que a fisetina, ela forma um escudo nas tubulinas, aquelas tubulinas do filmezinho da cientista, né? Alfa e beta tubulina, que são, na verdade, a estrutura da tubulina, do microtúbulo. Se tiver problema nessas proteínas, já era, o microtúbulo está alterado. Então a fisetina, ela se liga aos microtúbulos, estabilizando, né? Isso foi comprovado nesse e em outros testes, né? E com isso a fisetina inibiu a proliferação invasiva e maligna, né? Aquela proteína que a gente mostrou a vocês, a NUDC, que ela altera as proteínas de rolamento do microtúbulo, né? Ela foi inibida também pela fisetina. Olha que coisa maravilhosa. Aqui você tem estudos de 2016 também, bem recente, da fisetina e a naringenina, né, que protegem o DNA de erros, que são quando aquelas bases, não vou voltar porque aí você teria que voltar muitos slides, mas vocês estão se lembrando, quando eu mostrei ali aquela base excision e nucleotide excision, aqueles mecanismos de reparação do DNA, estão lembrados? Então, que tem uma base defeituosa e recorta e entra outra. Pois é, mas acontece que quando tem várias bases próximas defeituosas, o DNA ele se dobra em si mesmo, formando estruturas duplex e quadruplex, deturpações na cadeia, que essas deturpações quadruplex impedem a ação das enzimas regenerativas do DNA.
Então você veja que a fisetina, que está mostrando aqui nesse estudo, ela interage mais fortemente com as estruturas G4, abrindo essas estruturas, né, e permitindo então que, movendo essas estruturas, abrindo essas estruturas envelopadas, deturpadas do DNA, então possa efetivamente ocorrer uma reparação dessas áreas danificadas. Você vê a fisetina que protege o DNA contra danos causados pelo radical livre dos mais agressivos que nós conhecemos, que é o superóxido, né? Isso aqui é o superóxido, né? Que vem da água oxigenada, aquela história que nós já vimos, né? Então vocês vejam aqui, por exemplo, a comparação da fisetina com antioxidantes poderosíssimos. Para vocês terem uma ideia, o Trolox é um produto da Bayer, é uma vitamina E hidrossolúvel. Eles fizeram modificações na estrutura da vitamina E aliás, tornaram-a bissolúvel. Então é potentíssima, né? A gente não encontra isso para uso como medicamento. Eu não sei porque a Bayer nunca comercializou esse produto só para pesquisa. E a fisetina superou todos esses poderosos padrões antioxidantes, bem fortes, né? A fisetina, ela também inibe a invasão dos tecidos, que é através das metaloproteinases, tá? Antimetastático, né? Anti-inflamatório. Vocês vejam também no câncer de pele agora um artigo aqui desse ano, super recente, né? Então, através inclusive da tecnologia de nanopartículas, que hoje é uma realidade, né? Não só em nutracêuticos, como em medicamentos também, né? Então você veja que é mais eficiente ainda, né? Nós temos aquela dicasinha para vocês de usar o ciclo beta-destino, que vai melhorar também bastante a absorção. Então os resultados em animais, a fisetina tiveram marcante ação anti-fatores inflamatórios poderosos, como o TNF-alfa e a interleucina 1-alfa, que inclusive são os estimuladores do NF-kappa-beta, que é um agente inflamatório e cancerígeno, né? Então, realmente, esses animais tratados tiveram uma incidência quase 50% menos tumores, mesmo quando estimulados, né, em indução, que sempre é feito nesses testes para câncer. Os animais são estimulados com algum tipo de elemento cancerígeno, né? A fisetina, como usar então sempre junto com a ciclobeta-destina. Tem vários estudos mostrando como a ciclobeta-destina aumenta a absorção dos flavonoides, né? Em dose de 70 mg, que pode ser também até o dobro, né? 170 a 140, 2 vezes ao dia. Aqui, por exemplo, com a doutora Pamela Maia, que é uma pessoa queridíssima, né? Que é uma das maiores pesquisadoras. Ela estava me orientando aqui sobre realmente a questão de uma dose por peso, né? Então está dando uma base de 2 a 4 miligramas, que ela me orientou aqui. Já faz tempinho que a gente estava estudando sobre isso. E aqui você vê ela no laboratório do Salk Institute, né? Que hoje é um fomento de ciência nos Estados Unidos, avançadíssimo, então com pesquisas top de linha, não só na área neurológica, como de síndrome metabólica, né? Então aqui está o morango, é uma das fontes, né? Mas o louro também é muito rico, né? A apigenina, também um flavonoide com alto potencial antiproliferativo, né? Então é isso que é um outro aspecto muito importante com os flavonoides. Eles restauram a capacidade das células de se autodestruírem, né? Através da apoptose, né? Então, por exemplo, essas proteínas são anti-apoptóticas, principalmente do grupo BCL, né? Então, ao inibir essas proteínas, ela permite que a proteína BAX, que é a proteína que vai disparar a apoptose intrínseca, aquela que a gente viu nas caspases e tudo mais, e com isso a célula pode se destruir, tipo assim, não tem mais jeito, vou me destruir. A apigenina olha aqui, de 2019 agora também, né? Ela foi até comparada com outros produtos de origem fúngica, né? Não entendi bem aqui o porquê que eles tem um produto top, mas eu acho que eles quiseram fazer exatamente esse paralelo, né? E a apigenina, ela realmente apresentou uma ação antiestrogênica, então isso é importante aí nos cânceres, né, ativos estrogênicos de mama, né? Então, uma bem recente essa publicação. É muito importante também o uso da apigenina. O Kemferol não dá nem para falar, né, gente? O Kemferol, ele já tem, nossa mãe, mais de 2.000 publicações em 10 anos.
é um dos agentes mais potentes anticarcinogênicos. Volto a dizer a vocês, está aqui a dieta do Mediterrâneo. Dieta mediterrânea é camphorol, é apigenina e a fisetina, basicamente, né? Isso aí são flavonoides que na nossa alimentação, né, aqui da nossa região de América do Sul, não são assim tão procurados, né? Por exemplo, o camphorol ele está na alcaparra, está em alguns outros temperos também de pimentas que são usadas na Europa, pimenta negra e tudo mais, né? Então vocês vejam que são produtos, no caso do camphorol, ele entra lá no Nossa Senhora, meu Deus do céu, que é a fase G2. Aqui já vai entrar em mitose, né? Fase G1, preparação, fase G2. Então o camphorol ele já chega tipo no último momento, que a bola está entrando no gol, ele tira, né? Graças a Deus, né? E o camphorol, por exemplo, no câncer de cólon é resistente, inclusive, a produtos quimioterápicos, como o 5-fluorouracil, né? Então, aqui você veja que essa resistência é um grande problema nesse tipo de câncer, e o camphorol foi capaz de sensibilizar essas células, né? Então, o polifenol combinado apresentou ação cinética, ou seja, a medicina está verificando que isso não é medicina alternativa, isso é medicina auxiliadora. Então, você vem até através da medicina clássica, você consegue melhorar a resposta aos quimioterápicos pelo uso dos flavonoides, né, que vai melhorar bastante essa condição. Aqui você vê, por exemplo, na luteolina, né, espetacular, anticâncer, ativando o receptor faz ligante, que é aquele receptor, aquele periscópiozinho que o Natural Killer Cell ele vem, né, avaliar a condição da célula. Então ele sensibiliza esse receptor. Olha a importância então da luteolina. Por isso é que vocês estão vendo que a combinação deles é importante, porque cada um tem ações específicas, né? Todas num franco papel de corrigir as células, de manter os DNA, o DNA dessas células na condição inalterada, né? Preservando a vida, não é isso? Olha que coisa bem interessante, né? Então, também ela tem a capacidade de sensibilizar os receptores da apoptose extrínseca e ainda por cima dar uma forcinha lá dentro nas caspases, que é a intrínseca, né? Que é, por exemplo, a caspase 3, que é a efetora, e a 8, que é a caspase iniciadora, né? Que é da destruição da mitocôndria, né? Onde o vazamento da mitocôndria vai causar a destruição da célula e a apoptose, né? Luteolina agora de 2019 também no melanoma, né? Então inibiu significantemente a migração. Quer dizer, não tem como a gente negar que isso tudo são estudos que têm reflexo na clínica e na medicina humana. Não tem como a gente deixar isso somente restrito à questão, só porque foi testado em animais, em vitro. As células que são testadas, minha gente, são células humanas de câncer, tá? Como eu falei a vocês, no futuro, essa tecnologia iPSC de células-tronco para reproduzir até tecidos de órgãos, rim, pulmão, eles conseguem fazer isso e já estão usando as indústrias farmacêuticas para testar novas drogas. O uso de animais, dentro em breve, não vai ser mais realizado, já não é com chimpanzé, já não é com cão, né? Ainda estão os roedores, mas a gente percebe que isso está sendo superado por tecnologias exatamente que usam células, né? Óbvio que quando a gente tem a questão de absorção, de distribuição, e esse é o grande desafio, né? Verificar isso tudo que acontece de positivo nos animais e in vitro, quando a gente não tem tantos testes humanos, o desafio da ciência é ir estudando cada vez mais isso, encontrando os mecanismos da nanotecnologia, por exemplo, que estão realmente revertendo todas essas dificuldades, né? Os polímeros, os polissacarídeos que aumentam a absorção, por exemplo, como a ciclobeta-destrina, né? Bom, aqui você vê que nesse teste, né, foi verificado que a baicaleína reduziu a invasão celular por aumentar a expressão da ecaderina. A ecaderina é aquela que quer juntar as células, não só no tumor, a gente está falando em termos gerais, mas assim, no tumor, que bom, né? Quer dizer, que bom, já que está ganhando tempo para destruí-lo, então que ele fique junto, né? Localizado, né? Já a vimentina aqui também diminuindo, é tudo de bom que a gente queria, diminuir a vimentina e aumentar a ecaderina, né?
Então é uma coisa bem legal. Agora, o bem interessante é que a baicaleína, no organismo, ela como todos os flavonoides, são metabolizados em glicosídeos, né? E ela, por causa do ácido glicurônico, se lembra disso, né? Que a gente falou que é o primeiro mecanismo que o organismo utiliza para metabolizar as substâncias, inclusive alimentos, né? E flavonoides também. Então forma glicosídeos. Esse baicalin é o metabólito da baicaleína e ele está mostrando ser mais potente ainda do que a própria baicaleína. Olha que coisa espetacular, foi publicado agora em fevereiro, né? Então nós temos um mês da publicação desse artigo, né? Estou falando agora em março de 2019, né? Então vocês vejam que super ultra interessante esse papel, né? Então isso aqui seria assim a nossa alimentação, e a gente podendo também estar suplementando e melhorando isso aí, né? Fisetina, baicaleína, pigenina, luteolina, camferol, ácido elástico. Falamos muito sobre isso tudo, né? Para chegar até aqui. A gente não chegou aqui do nada, né? A gente está falando das proteínas e defesas endógenas, o P38, como eu falei para você. Então o P38 ele vai ser anticancerígeno, respondendo ao estímulo de um dos oncogenes mais importantes, que é o HRAS, mas assim do lado de cá, né? Do lado de cá ele não vai ser, mas do lado do HRAS ele vai ser apoptótico. Então ele tem duas faces, né? Então é importante a gente focar isso aqui. Ele tem esse papel de controlar das fontes de proliferação violentas, que é o HRAS. Já o P53 ele é o super ultra tudo de bom, né? É a proteína que vai responder a todas as condições, né? E vai defender o organismo. De alguma forma ele vai encontrar uma saída, né? Da hipóxia, da depressão de nutrientes, do estresse oxidativo, aos danos do DNA, quando ele identifica que a célula sofreu esse tipo de dano, aos oncogenes, disfunção do ribossoma, né? que também dá alterações de proteína, alterações do telômero, né? Então o P53 ele tá lendo, fazendo a leitura de tudo isso de ruim que está acontecendo, e aí ele vai dar uma solução, né? Ele pode permitir que a célula envelheça, se ele conseguir controlar tudo isso aqui, mas ele pode mandar se destruir, né? Através de apoptose e autofagia, né? Ele pode bloquear a angiogênese, né? Ou pode estimulá-la, se for necessário, chegar nesse local, por exemplo, células de defesa. Então ele é um modulador, né? E aqui, por exemplo, no ciclo celular, G1, G2M. Então eu sempre falo G1, preparação, né? G1, preparação, síntese de proteínas. Aqui, na fase S, síntese dos nucleotídeos. G2, arrumação de tudo isso. E M já é a mitose. Então você veja que o P53 ele é bem precavido. Ele bloqueia o ciclo celular bem aqui atrás, para evitar. Você viu que o camferol chegou lá nos últimos minutos, né? Entrou aqui e bloqueou para não sair célula errada, né? Então ele vai fazer de tudo para que o reparo do DNA, né, aconteça bem, vai normalizar o metabolismo na mitocôndria. Então ele tenta salvar a célula. Se ele vê que não consegue, ele destrói a célula. Então é chamado o tumor suppression, né? O suppressor é o mais importante que nós temos estudado dentro das nossas defesas endógenas, junto também, isso aqui é uma defesa química, né, que é uma proteína, mas também temos as células que nos defendem, né, como o natural killer cell. Aqui você tem, por exemplo, o P21 e o P27, são outras células também, são outras proteínas importantíssimas para ativar a destruição celular em caso de câncer, né? Então eles vão travar a ciclina, que é a proteína envolvida no ciclo de reprodução celular, né? E eles vão estar realmente ativando um gene pró-apoptótico, né? Como o GNK1, e isso é uma defesa importante. E não esquecer que essas proteínas são selenoproteínas, né? Então o selênio não é só importante na glutatião peroxidase, ele vai ser importante em outras funções, por exemplo, anticancerígeno. Aqui você vai ver a questão da adesão. Então a ecaderina tenta manter as células juntinhas, e vem a vimentina, esculhamba tudo e libera essas células,
do tumor, algumas delas saem e vão circular, né? Aqui vocês vão ter efeitos também dos tocotrienóis, muitos estudos na parte anticarcinogênica, né? E também na parte genérica, assim, por exemplo, a questão dos estudos sobre as dislipidemias. Os tocotrienóis são muito importantes. No módulo seguinte eu vou dar para vocês vários protocolos muito bacanas de correção de dislipidemia usando só nutriente, né? E ele tem uma ação estatina-like, porque ele atua sobre a enzima que transforma o mevalonato em colesterol, né? E também é um neuroprotetor. Fora isso, nós sabemos que tem muitos estudos com o tocotrienóis. Aqui no caso eles separaram até os isômeros do gama-tocotrienol, importantíssimo no câncer de mama como inibidor, né? E vocês vão ter aí muitos estudos sobre os mecanismos anticancerígenos dos tocotrienóis, atuando sobre o H-RAS também, sobre a ERK, que é uma enzima que gera estresse oxidativo no retículo endotelial, e pode começar por um outro lado, né, por tanta apoptose, por tanta destruição celular, exigir reposição celular. Então também tem esse aspecto de forçar às vezes, processo inflamatório, forçando reposição celular, o que pode acelerar e pode desvirtuar essa reprodução celular, né? O P21 e P27, né, são um mecanismo muito importante no qual atua o tocotrienol. Então nós vimos o selênio no nível enzimático e como nutracêutico os tocotrienóis influenciando positivamente nessas duas proteínas anticarcinogênicas, né? Aqui você vê um outro isômero, delta tocotrienol, também com atividades muito interessantes, porque além de apoptótico, ele tem uma outra ação chamada paraptose, que foi recém-descoberta. É uma outra forma da célula se autodestruir, né? Paraptose, porque é parecido, mas não é a mesma cadeia de enzimas da apoptose. Então vocês vejam que nós temos aí situações de defesa que nós nem sabíamos, né, que são coisas bem recentes. O estudo agora de fevereiro também de 2019, coisa de um mês atrás foi publicado esse estudo, né? E aí nós entramos no campo do curcumin, que eu vou parar aqui exatamente porque já temos aí um bom tempo de aula, porque isso aqui é um capítulo à parte que nós vamos falar para vocês, que é o curcumin. Então eu volto aqui finalizando com o tocotrienol, e agora essa última parte que eu vou fazer a seguir, a gente consegue finalizar, né, finalmente esse módulo 1. Você vê quanta coisa tem nesse módulo 1, mas a gente vai procurando colocar as coisas de uma forma bem assim gradativa para todos poderem aproveitar. Muito obrigado, até daqui a pouco.